Diante das dificuldades, das adversidades, nós temos duas opções. Ou deixar a raiva e a amargura tomar conta de nós, ou aproveitarmos esse momento para nos quebrantarmos e nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Cabe a cada um de nós fazer essa escolha. E há pelo menos 3 tipos de reações que provocam nas pessoas no momento da adversidade. 3 tipos de reações. Vamos ver em qual delas cada um de nós aqui nos identificamos. A primeira reação, quando as pessoas se vêem diante de um momento difícil, elas se abalam e ficam desesperadas. Acabam dando uma proporção ainda maior ao sofrimento. Esse é um tipo de reação. O segundo tipo de reação que causa nas pessoas elas ficam anestesiadas. Já viram pessoas que diante de um problema, de uma situação difícil, elas ficam paradas, estagnam, não sabem como reagir, elas não têm reação, elas estão anestesiadas diante daquilo que elas estão passando. Elas não conseguem reagir e acabam se entregando totalmente ao sofrimento. E ainda um terceiro grupo de pessoas, elas são aquelas que não se conformam e lutam e tentam mudar a situação. Desses 3 tipos de reações, qual delas você se encaixa? Qual dessas reações cada um de nós temos no momento da adversidade? Será que a gente se desespera ou fica assim, sem reação, ou a gente parte para cima e vai em busca de uma solução? E em qual grupo desses de pessoas você gostaria de estar? Eu penso que essas que não se conformam, né? Que realmente partem para cima e buscam aí uma solução. Mas por que será que as pessoas reagem de uma forma e outras de outra forma totalmente diferente? Ou ainda tem aquelas pessoas que não conseguem nem reagir, aquelas que se entregam completamente às circunstâncias da vida. Por quê? Por que isso acontece? Eu penso que essas pessoas que ficam estagnadas diante aí das situações difíceis da vida, talvez elas ainda não conseguiram perceber que, por mais difícil que seja uma situação, é necessário olharmos para as dificuldades que estamos enfrentando hoje como sendo uma fonte de aprendizado futuro. Então, tudo que nós vivemos hoje servirá para nós como um aprendizado. Vocês conseguem pensar dessa maneira? Que toda dificuldade, toda situação difícil, ela serve para nós como um aprendizado? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, ele é capaz de transformar uma situação difícil em bênção nas nossas vidas. Vocês creem nisso? Mas o que a Bíblia fala sobre sofrimento? Qual é o propósito de sofrimento na Bíblia? Vocês já pararam para analisar o propósito de sofrimento na Bíblia? Um deles é provar a nossa fé. Lá em Tiago 1, de 2 a 3, diz o seguinte, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, de grande alegria, o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabei que a prova da vossa fé, ela produz ainda mais perseverança. Vocês têm conseguido ficar feliz no momento da provação? Quem aqui consegue ficar feliz, cantar louvores? Não é uma tarefa muito fácil, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Por que a gente tem que ficar feliz? Porque essa provação vai produzir em nós o quê? Perseverança. Vocês sabem o sentido da palavra perseverança? Perseverança é a ação ou efeito de perseverar. Qualidade do que persevera,
persistência, firmeza e consistência. Olha que bacana essa palavra, firmeza. Então nós somos provados, a nossa fé é provada diante das dificuldades para que nós possamos ter uma firmeza em Deus, uma convicção do que o Senhor realmente é em nossas vidas. Resistir-lhes permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5,9. Você não está sozinho. Igual a você e a mim, tem muitos irmãos por aí que também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas Pedro aqui nos diz o seguinte: resistir firmes. Resistindo firmes, para que isso gere em nós essa perseverança. Uma outra coisa que as situações de adversidades, o sofrimento pode causar na nossa vida é produzir paciência. Nós estamos vivendo aí numa época de fast food, né? Tudo é imediato, tudo é na hora, a gente não consegue mais esperar. Para você conversar com a pessoa hoje, em um segundo a mensagem chega, né? Há muito tempo atrás você escrevia uma carta e até que aquela carta chegasse, demorava. Os mais antigos aí que tiveram namoro, era assim, né? Quem já mandou carta para a namorada e esperava mais de semana para ter o feedback, né? Hoje é tudo muito rápido. Então, uma das possibilidades que o sofrimento causa em nós é essa questão da paciência. Romanos 5,3 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência. E você sabe o que é paciência? Já parou para analisar o que é paciência? Olha que interessante. Paciência é virtude de quem suporta males e incômodos sem se queixar e nem ficar revoltado. O exercício da paciência é fácil? Às vezes você esperar algo, até a gente consegue esperar, mas será que nós conseguimos esperar sem se incomodar com a espera, sem reclamar e sem ficar revoltado? Primeira coisa que a gente quer fazer no momento que estamos sofrendo é brigar com Deus, né? Tentar entender o porquê da situação, ficar revoltado e ficar reclamando realmente. Então, essa é a virtude da paciência. Esperar sem reclamar, sem ficar revoltado. Agora, tem algo que esse sofrimento causa em nós, conforme o texto fala. Ele produz em nós um peso de glória. O que é esse peso de glória? 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. E contudo alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Esse peso de glória, esses sofrimentos que nós estamos enfrentando aqui nesse mundo, são muito pequenos em relação à glória de Cristo que será revelada em nós. Esse é o consolo e o conforto do nosso coração. O peso da glória, a glória que será manifestada em nós, será muito maior do que qualquer sofrimento aqui nessa terra. E o que essa glória, ela vai revelar? Quando a gente lê aqui que a glória em nós será revelada, vai revelar o quê? Que nós somos os filhos de Deus. Quem de fato é filho de Deus será revelado na manifestação da volta de Jesus. Essa é a condição. A condição para se tornar filho de Deus, sabe qual é? Lá está dizendo: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome.
Então, todos esses que realmente creram no nome de Jesus, quando ele voltar, todos saberão que esses são filhos de Deus. Essa glória vai ser revelada e mostrar quem realmente é os filhos de Deus. O que essa glória revelada, ela irá produzir em nós? Quando Jesus vier e manifestar essa glória dele em nós. Uma coisa maravilhosa, né? Será a redenção do nosso corpo. Hoje a gente sofre, sente dor. Eu tive uma experiência semanas atrás que foi muito ruim. Eu senti uma dor de dente terrível. E foi bem no final de semana e eu só pude ser atendida na terça-feira. Vocês imaginam, ficar com aquele dente latejando, um pedacinho do nosso corpo, uma coisinha pequena, causa tanta dor, né? E eu senti muito incômodo com aquele pequenininho parte do meu corpo. Aí vocês imaginam como esse nosso corpo ele está sujeito, né, à corrupção, à dor, a todos os males. Então, quando Jesus voltar e manifestar essa glória, ele vai trazer essa redenção para o nosso corpo. O nosso corpo será glorificado como é o de Cristo. E Filipenses 3, 20 e 21 diz assim, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu sinceramente, eu aguardo esse dia. Vocês têm essa expectativa, essa esperança, esse desejo de ter um corpo transformado, de ter um corpo renovado, de não viver mais o pecado, né? Que nós aqui, o que deteriora o nosso corpo é o pecado, né? A corrupção do nosso corpo é o pecado que deteriora e que nos faz sentir todas essas mazelas que nós sentimos aqui. Aí nós podemos dizer que essa manifestação da glória de Cristo será a concretização da imagem e semelhança de Cristo em nós. Nós somos imagem e semelhança de Cristo hoje, mas em pecado. No dia da redenção, nós seremos completos, como Ele é, sem pecado. E nós teremos o mesmo corpo que Jesus tem. Quando Ele veio, Ele morreu, ressuscitou, foi para os céus e recebeu o seu corpo glorificado. E nós teremos esse mesmo corpo igual ao de Jesus, na plenitude, como Ele de fato é. E quando é que se dará essa manifestação? Eu acho tão maravilhoso a gente ter essa expectativa, aguardar esse retorno de Cristo, ter essa convicção de que Ele vai voltar. E essa manifestação, ela se dará da seguinte forma: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu espero que realmente você tenha essa alegria dessa certeza da salvação e essa certeza da vida eterna. E se porventura você está passando aí por algum momento de sofrimento, algum tipo de adversidade, eu gostaria de ler com você as palavras do Senhor Jesus, que disse lá em João 14, de 1 a 3, que diz assim, não permitais que o vosso coração se preocupe. Jesus está dizendo para a gente não ficar preocupado. Por quê? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. E se assim não fosse, eu teria dito a vocês. Porquanto eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos tiver preparado um lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Essas palavras conseguem confortar o seu coração? Você se sente confortado com essa segurança de que Jesus, Ele está preparando morada?
É interessante a gente comparar como Jesus compara a vinda dele com um casamento judaico. Ele fala, quando ele fala que eu vou para o Pai preparar casa, morada para vocês, ele está referindo a um costume judaico de que quando o noivo, ele fazia um contrato de casamento com a noiva, ele pagava o dote, né, que era o costume, pagar o dote para se casar. Então eles assinavam aquele contrato e aquela noiva já era dele. Ele já tinha direito sobre ela. Só que, no entanto, ele tinha que voltar para a casa do pai dele e ali construir, arrumar, preparar a casa para poder receber a noiva. Então esse noivo voltava para a casa do pai e fazia toda a preparação, arrumava aquela casa da melhor maneira que ele pudesse arrumar. E quando a casa estivesse pronta, aí ele ia buscar a noiva. E ele não precisava avisar quando ele fosse buscar a noiva, porque ele já tinha comprado ela. Ela já pertencia a ele. Então ele chegava de surpresa a qualquer momento. É por isso Cristo fala que vai ser no momento. Ele fala que vai vir como ladrão da noite. E era justamente assim que os noivos buscavam as noivas. No meio da noite, eles iam de surpresa e a noiva tinha que estar preparada. Por isso, quando aquele texto fala das lâmpadas das virgens, das 10 virgens, que 5 lâmpadas estavam acesas e 5 lâmpadas apagadas, porque no momento que o noivo chegasse, as amigas da noiva, elas tinham que estar com a lamparina acesa para preparar o caminho para o noivo encontrar com a noiva. Então, se a lamparina tivesse apagada, não teria como o noivo enxergar o caminho. Então, esse seria o simbolismo, né, daquelas 10 virgens. Então, Jesus, ele fala isso. Eu fui para a casa do meu pai, eu já vim aqui, eu já paguei um alto preço, derramei meu sangue, comprei, vocês são minha exclusividade, a minha noiva, mas agora eu vou lá para a casa do meu pai e vou preparar a morada de vocês. Quando tudo estiver preparado, eu volto para buscar a minha noiva, a minha igreja, a minha propriedade exclusiva. Você se sente noiva de Cristo? Eu acho que é dentro da fé que nós vivemos, é algo extraordinário. Saber que nós vamos passar a eternidade do lado do nosso Cristo. E eu gostaria que você parasse para refletir o quão você se sente feliz com essa certeza. Ou se não há essa certeza, que a partir de hoje, que nessa hora, você possa convidar Jesus para ter essa certeza. Senhor, eu quero ter essa certeza de salvação, eu quero ter essa certeza de vida eterna. Toca no meu coração e faça com que eu sinta essa esperança, essa certeza de que quando o Senhor voltar, eu estarei nos céus para sempre com o Senhor.